Estamos purificados, num ambiente purificado, botamos um filtro aí perene para falar sobre esse assunto sensível, esse assunto perene também, esse assunto transcendental, mas que parece ter sido filmado como um filme de ação. Vamos lá, o último hate do ano, tamo junto. For any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Bateando fatos aqui. Gente, feliz ano novo, meu capitão! Feliz ano novo! Quer dizer, a gente tá filmando em 2019 ainda, mas nessa linha temporal maluca aí, Acabei de voltar aí da viagem, o nosso Clopit teve que gravar o hate de Star Wars sozinho, perdi esse O senhor falou que não ia ver o filme e não viu mesmo. Cumpriu a promessa. Os 45 segundo tempo, talvez a gente ainda faça um vídeo nós dois juntos aí falando desse lixo. Chutando um cachorro morto, mas chutando enfim. Cachorro morto, mas isso aí, o último hate do ano. Que vocês vão estar vendo no início do ano aí, provavelmente. E tinha que ser com o Fernando Meirelles, nosso querido nacionalista aí, voltando a fazer um filme agora pra Netflix. Alguns dizendo que é o seu melhor filme de Cidade de Deus e outros falando que é outra merda que ele fez. O que o senhor achou do filme? O problema é que ele só fez 5 filmes na carreira, né? Jardineiro, Blindness, Silêncio sobre Cegueira, 360. Teve o... Que, tirando o Jardineiro Fiel, os outros dois são meio... E fez umas séries aqui na Globo, enfim. Só não coisa ruim. Enfim, eu acho que a parte aí dessa polêmica que ele levantou sobre a veracidade dos fatos históricos é um filme ruim, independente disso ou não. Eu achei que seria mais propagandístico. Achei que seria mais propagandístico, mais puxação de saco aí pra lado ideológico. De fato tem isso, um determinado ponto de vista lá. O Papa Francisco claramente é um personagem que o Meirelles está mais interessado em contar a história, em dar os holofotes, em prover toda a nata intelectual do debate, enquanto o Ratzinger lá é retratado como camarada conservador, o chatão, o que tem a casa de campo, o que muda de opinião por causa do Francisco, é o cara que reflete. O Francisco nunca muda. O único erro que é retratado na vida dele inteira é que ele auxiliou uns camaradas lá, mesmo sem querer. Fascistas ditatoriais durante a ocupação da Argentina. E o Ratzinger ele tem todos os outros defeitos mais banais e morais que você possa imaginar. Anti-casamento homossexual, anti-aborto, tudo tratado no filme. Nessa perspectiva, eu concordo absolutamente com o senhor, que foi a única fraqueza que eu tive mais problemática com o filme, que o filme diz que não vai se propagar para um lado, ao mesmo tempo que no início, lida com tanto o Ratzinger quanto o Francisco como uma história bem de amigos, uma amizade sendo construída ali, mesmo que problemática, um discorda do outro, e eu acho que os melhores momentos do filme que realmente funciona através do roteiro é quando tem esse diálogo entre esses dois, debatendo visões, embora o filme mostre que está pendendo mais do Francisco do que do Ratzinger, mas não acho que vilanizam o Ratzinger, que nem a imagem que a mídia e várias pessoas hoje, que até, aliás, o próprio filme aborda. Tinha um dele, que ele era um fascista, um velho que merecia morrer. Da juventude, isso é legal, que o filme retrata isso. Até o Francisco não gosta desse tipo de comentário. É bonita as cenas que ele se mostra rezando e olhando com atenção e cuidado pro Ratzinger. Você vê uma relação bem sendo construída ali. Mas aí, da metade do filme pro final, parece que vira uma biografia do Francisco e fica... Quando entra os flashbacks na história, totalmente o filme não estava tomando partido, agora está tomando total partido aí da situação. Mas tirando isso, enfim... que ele estava muito linear, né? E aí ele tentou dar uma abordagem ali menos linear, um senso temporal ali mais deslocado, né? Indo e voltando, só que o Meirelles não é o cara certo para fazer isso. Não. E ele passou tempo demais em determinadas situações da vida do Francisco que não precisava, e voltando também para coisas que ele já tinha resolvido quando ele era mais jovem, depois já mostrou ele adulto, depois mostra de novo mais jovem, uma questão que você... mas isso aqui já estava claro, pô. Sim, então perdeu tempo. Podia ter sido tempo de mostrar mais do Ratzinger nesse meio tempo, mostrar, também. aprofundar o personagem do que apenas ficar aquela carinha do Anthony Hopkins atuando poderosamente. Não era dois papas, pô, então bosta flashback dos dois. Mas aí se adota isso como uma biografia do Francisco, fazia logo o filme Francisco, o Papa, e colocava só ele na capa. E outra coisa, nem sequer precisava dos flashbacks, porque tudo é didático demais, o diálogo dos dois. Eu até comentei no grupo lá. Os caras sendo tão inteligentes. Foi o Fernando Meirelles que escreveu também. Não, foi o roteirista do Bohemian Rhapsody e do Destino de uma Nação. Não foi ele que escreveu, não. Anthony alguma coisa. Os caras adotam um artifício de roteiro lá pra passar informação sobre os personagens, que é o seguinte: os caras estão discutindo e do nada um puxa e fala:
não, eu sei disto, eu li o seu arquivo. Eles falam isso mais 3 vezes no filme, eu juro. 3 ou 5 vezes, toda hora, I read your file. E aí lá, tem essa informação, não, eu já sabia, eu li o seu arquivo. E aí toda hora, entendeu? Então você nem precisava do flashback, já tá tudo sendo contado mesmo. Aí é coisa de gente indecisa. Uma exposição meio abstrata e que fora de lugar nesse meio tempo. Eu gosto mais do filme quando foca mais na relação dos dois e quando tem um diálogo de amizade sendo construído ali. Eles se autoconfessando um pro outro, ambos as suas falhas. A melhor parte, e o Ratzinger reconhecendo as qualidades do Francisco, e o Francisco reconhecendo as qualidades do Ratzinger. Isso é bem legal, ver que o filme não tá mostrando um partido ali para um lado para o outro, mas aí... Acho que o debate teológico sobre as questões centradas na tradição da igreja, ou tradição versus reforma, ou o próprio debate teológico bíblico, lá que eles citam certo específico, é de nível ginasial, e tanto o roteirista quanto o Meirelles não manjam do assunto. Não dá para negar. Então quando chega mais nessa parte aí do... É muito superficial, né? Isso. É superficial, e foi o que eu falei, um recém-convertido não iria falar desse jeito, entendeu? São dois papas, o Bento é um baita intelectual, então não ia, entendeu? Simplesmente não ia sair esse tipo de diálogo da boca dos dois. E aquela parte lá da piada foi absurdamente patética, quando ele fala lá do cigarro, né? Se não me engano, do cigarro. Sim. Pode uma pessoa orar e fumar ao mesmo tempo? Tem mais piada. Então, e se a pessoa começar a fumar e depois orar? E aí o Francisco e o Bento agem como se ele estivesse numa encruzilhada e fica todo... Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Quer ridicularizar o cara, mas faz direito. Porque o filme tem essa estranha mistura de ser um filme meio bem Oscar bait na sua leveza de lidar com os temas e com o drama da situação, ao mesmo tempo que quer ser mais pesado, psicológico, causar uma discussão com os temas que rebaixam, você fica... Não sei se está realmente vendendo o que ele quer passar. Aí até na minha parte preferida, que é a do confessionário no final. Então, é a minha parte preferida, mas até quando chega ali é tudo tão óbvio, é tudo tão na cara, é tudo mastigado, tudo tão didático, é super palatável, entendeu? Quando ele fala em relação a essa Oscar bait, já que aproveitar que vai sair na Netflix, que o maior número de pessoas vai ver, então jogaram no toalha e falaram, tem que deixar isso tudo palatável aí, ninguém pode ter dúvida de nada em relação ao posicionamento dos dois, então não tem mistério nesse filme, entendeu? Não tem mistério nas posições, mistério nas visões, mistério em caminho que cada um vai tomar. Aí, poxa, o cara tá lá se confessando, ele fala, não, mas o dever de um papa é isso. Ele fala, não, realmente, mas aí um papa tem isso também, ele também é humano nisso e tal. Aí fala, pô, isso aqui é bacana, mas aí o jeito que é escrito, cara, pô, não, muito mastigadinho. E também não tem nada de nenhum vigor técnico, porque o Meirelles é uma merda com a câmera. Exatamente o que você tá vendo aqui, aquele blind sensor do turbo. Não reclame aqui do nosso vídeo. O ângulo de câmera fica de um lado aqui, você vê é tão instável quanto um filme de ação. É uma bagunça visual, visual. Caraca, aí você vê como ele precisava daquela diretora Ana, esqueci, me fala o nome agora, mil perdões. Não lembro. Ela co-dirigiu O Cidade de Deus, que é um filme que tem aquela técnica bem brusca, bem na rua, mas tinha um estilo muito sensorial ali. E nos outros filmes que foi ele sozinho, você vê que ele não tem jeito pra isso. Mas tirando isso, as performances eu acho bem fortes. O Jonathan Pryce é a cara do Francisco. O Anthony Hopkins, que todo mundo gosta de falar que é um ator mastigado e genérico hoje em dia. Minhas bolinhas, baita ator, tá em cena e os dois têm química. Com os atores eu acho, concordo com tudo que o senhor falou, só que mesmo eles sofrendo do mal de que muitos diretores sofrem hoje em dia, inclusive os irmãos Seth D aí, que a gente ainda vai comentar, vamos comentar. Esse eu não vi, mas ele no filme anterior fez isso descaradamente. E que auxilia para esse problema aí dos diálogos, que só ratifica esse problema com os diálogos, que eu falei que é o seguinte, todo diálogo que eles vão ter, ele meter sempre a câmera na cara dos caras e não deixar as expressões corpóreas fluir, entendeu? Então você tem que prestar 100% de atenção no que está sendo dito, então por isso esse close aqui. Só que como tudo que está sendo dito é didático e é mastigado, é muito óbvio, chega até a ser, como a gente já falou aqui, quase infantil quando tudo é verbalizado, sem mais nem menos, ou sem um contexto maior de mistério, então a câmera só registra lá o rosto dos dois, porque você quer que fique focado no que eles estão falando. Se você estivesse afastando a câmera, pelo menos, deixasse ali você ver... uma coisa mais teatral, que até o filme chama isso. Diálogos tem um certo mistério, um certo vigor
O quê? A mise-en-scène é pobre, É, os pô. cenários são todos feiosos, as cores usadas são meio... Isso aqui tá difícil de assistir. Tem um certo vigor formal mais sugestivo, entendeu? É. Dá nem pra interpretar tanto mais coisa, só que quando você limita a interpretação a uma só imagem de face, e sendo que essa imagem está reproduzindo diálogos, aí fica muito, muito pobre, muito limitado. Mas entendeu? graças a Deus temos ótimos 2 atores gigantes em cena, então o que facilita a sim. assistência de tudo. Eu não sei qual é o preferido, se é o Hopkins ou o Jonathan Price. Os dois estão no mesmo foram nível bons, assim, mas como o Francisco tem mais atenção, você vai mais o Jonathan Price se impondo, mas o Hopkins rouba a cena quando Rouba ele a cena, aparece. rouba a cena. Os dois estão fenomenais. E vale o filme pra ver os dois atuando, mesmo que os diálogos sejam meio assim. O Meirelles dirigindo é uma porcaria. Eu acho que eu prefiro o Hopkins, que a interpretação do Price é mais previsível. Ele tem esse One Note que a gente já comentou, de ser o personagem centrado, de ser o correto santo desde o início até o fim do filme. Então ele não Sim. tem aquela mudança brusca. O Ratzinger é mais complexo Ele nisso, só né? tem um tipo de conflito quando ele tá relutante em aceitar ou não o cargo dele. Uhum. E aí o Bento é igual a gente falou, exatamente por isso aí. Como Olha ele o seu tem que tamanho do partido aí do Pabá. não. Como ele tem que manifestar emoções que o Francisco não tem, enfrentar dilema que o Francisco não tem, o dilema do Sim. Bento é muito mais pesado no final, sobre Verdade. as acusações que ele enfrenta, sobre o papel de ele estar abandonando. Tem dessas, né, que ele fala, Sim. pô, será que eu tô abandonando Deus? Será que eu me afastei dele? Isso são cenas muito boas. Deus Aí está você- me mandando um sinal através Sim. da sua pessoa, etc. Então é muito mais Por material isso para que o trabalhar filme do fica assim, que tem o- momentos bons, tem momentos meio... fica esse... Enfim. E aí, sabe, nesses momentos de ser banal, que mesmo que o diálogo não acerte, a performance entrega. Por Exatamente. exemplo, quando ele reage da música do cara cantando no banheiro, ou dele vendo o jogo do futebol, ele fala... Aí são cenas de humor que funcionam, é fofinho. Não, mas é muito os natural. velhinhos O Hopkins reagindo. domina isso Sim. de boa. O Price também, um ator subestimadaço e ele recebendo o valor que ele É merece agora. vergonhoso a gente vê o camarada fazendo fazendo aquele tipo de coisa no filme de Transformers e depois... Pois é. Cara, Ele tava performance. Eu lembrei do último que eu tinha visto com ele, que é o Transformers 5. Aí ele fala lá, you dude. É deprimente, o que ele pode fazer e o que deixam ele fazer. Mas Hopkins é mito, ele é um maravilhoso, vejo o filme só por ele e pelo Price também. Então é isso aí, é um filme que eu gostaria, de ver, sim, sem dúvida, mas com muitas imprecisões históricas. O Fernando Meirelles não é a pessoa adequada para se dirigir, as performances salvam, para mim é o mesmo caso do Marriage Story, mas Marriage Story tem qualidades acima desse aí, os diálogos lá são bons. Sabe quem teria dirigido esse Daqui eu filme não melhor? gosto. O Quem? Scorsese. Imagina Sim, pô, o claro. nível que ele fez em Irishman, o Confessionário, Claro. a relação que se constrói entre os dois. Ainda mais por se tratar da igreja católica, Sim. o cara... Remake pelo Scorsese aí Remake vindo, pelo por favor. Fato, Não, tem muito papo bom aí pra trabalhar. fato fatiado.